Pai do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui, como de costume, da Base Missionária Fortaleza de Sião, da freguesia de Pedrógão de São Pedro, no distrito de Castelo Branco, desde Portugal. E hoje, claro, mais uma vez, estaremos aqui falando a respeito de batalha espiritual, e fico contente que você esteja aí desse lado acompanhando esse momento. Eu estou aqui sempre, como sempre, na boa companhia dos alunos da Base Missionária, né? Eles são os meus companheiros de batalha, não é? Estamos sempre juntos. E é um privilégio chegar até você com essa mensagem de luz, de esperança, essa mensagem de esclarecimento sobre batalha espiritual. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito interessante, um tema muito poderoso. Nós vamos estar lendo hoje 1 Coríntios capítulo de número 12, versículos 1, 2 e 3, onde vamos estar falando sobre manifestações espirituais e vamos tentar estar aqui desenvolvendo uma dinâmica bem objetiva para que vocês possam compreender esse texto. É um dos textos-chave das Escrituras sobre batalha espiritual. E eu espero que você possa receber essa palavra, ter aí em seu coração, né, essa ministração que vem do coração de Deus. Nós vamos orar. Na sequência, vamos ler o texto de 1 Coríntios capítulo 12, 1 a 3. E depois vamos aqui na voz do Caio e da Carol, vamos estar adorando a Deus, vamos estar louvando ao Senhor. E você está aí conosco, vamos continuar, não é? E na sequência com a ministração desse dia. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abrimos aqui mais um momento na Tua presença, mais um momento, ó Deus, de ministração sobre batalha espiritual, esse tema tão importante. Peço que o Teu Espírito Santo venha sobre mim e também venha sobre aqui os meus alunos, sobre todos aqueles que vão estar assistindo esse vídeo posteriormente. Que o Senhor possa estar, ó Deus, falando ao coração de cada um dos Teus servos, me dando sabedoria, graça, para estar, ó Deus eterno, trazendo aqui aquilo que está no Teu coração, para o nosso coração, que seja um tempo especial. Prepara, Deus eterno, o ambiente e amarramos no mundo espiritual toda a força contrária, todo o poder das trevas, toda a ação do inimigo, que seja amarrado em nome de Jesus e que haja uma abertura para os céus aqui neste lugar. E também aí na casa dos Teus servos, que o Senhor possa estar também visitando a cada um deles na igreja, onde quer que estejam, talvez dirigindo o seu carro, ouvindo esta mensagem, que o Senhor possa estar, Deus, levando esta mensagem de esperança, fé, confiança no Senhor. Em um mundo tão conturbado, onde tantas vozes estão falando por todos os lados, precisamos aprender a ouvir a Tua voz e declarar, ó Deus, que Tu és o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos então ler o texto, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 3. Diz assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons, ou também pode-se colocar manifestações espirituais. Vocês sabem que quando vocês eram gentios, se deixaram conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Jesus é anátema. Por outro lado, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Que palavra forte, que palavra poderosa. E nós vamos agora passar para o momento da adoração e na sequência a gente volta falando aqui sobre discernimento, discernindo, aliás, as manifestações espirituais dentro da igreja. Isso é muito importante. Prepare o seu coração, porque hoje tem coisa muito boa de Deus para o seu coração. Vamos ouvir então o louvor e na sequência a gente volta. Senhor.
Nós estamos de volta aqui com você, com esta ministração maravilhosa, depois deste louvor que encheu o nosso coração, né, declarando a grandeza de Deus, declarando que o Senhor, Ele é grande. E de fato, nós cremos nisso, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e a Ele toda a glória, todo louvor, toda a exaltação ao nome de Jesus. Como disse, o nosso tema de hoje é discernindo as manifestações espirituais na igreja, né? E nós vamos estar trabalhando isso aqui com profundidade hoje, amém? Nós chegamos, irmãos, a um dos textos mais importantes de todo o Novo Testamento. Para quem deseja compreender a batalha espiritual, esse é um dos textos mais importantes, porque mostra realmente um dos pontos de fragilidade dentro da igreja hoje, que é a falta de discernimento espiritual, que é a falta de compreensão, de discernir, né, o dom de discernir espíritos, não é? Hoje há muitas manifestações dentro da igreja que não são manifestações do Espírito. Muitas vezes é manifestação da carne, muitas vezes, né, é manifestação do próprio diabo, que usa as pessoas para falarem e para falarem imitando aquilo que é do Senhor. Muitas vezes o diabo faz isso, né, e dentro das igrejas, principalmente nas igrejas pentecostais e nas igrejas neopentecostais, que acreditam nos dons, que acreditam na manifestação dos dons espirituais, né? Nesse caso, essas questões são muito mais recorrentes dentro de tais igrejas. Quando se fala em dons espirituais, né, normalmente nós pensamos em línguas estranhas, nós pensamos em profecias, nós pensamos em cura, como pensamos em milagre, mas Paulo, ele começa o ensino sobre os dons espiritual de uma maneira surpreendente. Ele pelo menos para mim, é de uma forma surpreendente a forma como Paulo inicia aqui essa ministração sobre os dons espiritual. Ele não inicia falando dos dons, ele começa falando de discernimento, né? Falando sobre discernimento. E isso, para mim, é de suma importância, e é uma observação que devemos fazer nesse quesito, nesse campo, nesta matéria, na matéria de batalha espiritual e na matéria em se tratando de dons espirituais e da manifestação dos dons na igreja. Nós devemos ter um espírito de discernimento para compreendermos se esse espírito procede de Deus ou não, não é? Então, isso nos ensina já de começo, já de bate-pronto, um princípio fundamental para nós aqui. Antes de aprendermos a exercer os dons, precisamos aprender a discernir os espíritos.
Muito antes de você aprender a exercer os dons que Deus deu a você para servir a igreja, você precisa aprender a discernir os espíritos que estão atuando, não é? Muitas vezes você está achando que está sendo usado por um dom espiritual ou por algo que você imagina que é o Espírito Santo, e na verdade você pode estar usando-se a si mesmo, ou muitas vezes até o próprio inimigo aproveitando esta ocasião, né, para tentar enganar você e a outros. Há muitos cristãos que estão iludidos com isso. Eu conheço muitas pessoas que, pelo teor da profecia, pelo teor das línguas estranhas, percebe-se claramente que não é uma coisa de Deus. Quem tem o dom de discernir e de interpretar línguas, de discernir os espíritos e interpretar línguas, você sabe perfeitamente quando é a pessoa que está falando, quando são os demônios e quando é o Espírito de Deus, não é? Porque quando o Espírito de Deus fala por meio de alguém, ou usa alguém com um dom específico, com um carisma, não é? Um dom espiritual, essa mesma pessoa, né, que é usada por Deus, o que procede dela é para a edificação e crescimento da igreja. E o objetivo principal não é a exaltação da pessoa usada pelo que tem o dom e a quem Deus usa para manifestar esse dom. O objetivo principal é a glorificação de Jesus Cristo. Então, esse é o ponto aqui. Então, antes de aprender a exercer os dons espirituais, você precisa aprender a discernir o espírito que está por trás. Então, essa ordem, ela não está aqui acidentalmente. Paulo não começou escrevendo esse capítulo sobre os dons, falando a respeito disso. Isso aqui não está acidentalmente, não caiu isso aqui acidentalmente. Isso é pedagógico, isso é pastoral, isso é ensino pastoral, né, para a igreja de Corinto e para nós, em pleno século 21, nós necessitamos, a igreja do Senhor nesse tempo, necessita ter esse entendimento, ter uma compreensão, ter um discernimento espiritual, né? Vivemos uma geração que está fascinada pelo sobrenatural, não é? Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, eu gostaria de ser usado com um dom tal, eu gostaria que Deus me usasse com isso, com aquilo, e quando vem o sobrenatural dentro da igreja, eles ficam maravilhados, eles ficam fascinados pelo sobrenatural. E de fato o sobrenatural, ele nos mexe profundamente com o nosso coração, com as nossas vidas. Então nunca houve tanto interesse por experiências espirituais, como no nosso tempo. Ao mesmo tempo, nunca houve tanta dificuldade para discernir qual é a origem daquela tal experiência. Da experiência que o fulaninho está vivendo, da experiência que você muitas vezes está vivendo. Muitas vezes nós julgamos que é de Deus algo porque nós sentimos um arrepio, sentimos uma sensação boa, o nosso coração disparou, né? Nós chegamos a chorar ali. Olha, irmãos, eu já vi tantas pessoas sentir o mesmo diante de manifestações espirituais malignas, sentir o mesmo, não é? Quando alguém recebe, como dizem eles, um espírito de um ente querido que já partiu e começa a falar com aquela pessoa, com a voz daquele ente querido que já passou, falando de profundidades, falando de coisas que só quem é da família saberia. Mas tudo isso para enganar, e você vai ver choro, você vai ver comoção, você vai ver muitas vezes uma série de manifestações almáticas que advém dessa manifestação espiritual. É uma manifestação espiritual, porém não do Espírito de Deus, né? Então nunca houve tanta dificuldade para discernir essas manifestações, a origem delas. Então nem tudo que é sobrenatural vem de Deus, nem tudo, né? Nem toda experiência espiritual é obra do Espírito Santo. Aí eu estava em casa orando e apareceu um anjo para falar comigo. Mas o que esse anjo falou com você? Falou que Jesus não é o Senhor? Falou com você que você vai ser o centro? Falou o que ele disse a você? Paulo vai dizer que pode chegar até mesmo um anjo do céu descendo e falar outro evangelho, além desse que eu estou pregando para você, considera como maldito, como anátema, sem valor. Então é exatamente isso que Paulo deseja ensinar-nos aqui nesse texto de 1 Coríntios.
Capítulo 12, todo o capítulo 12 é importantíssimo. Você vai ver ele colocando aqui uma batalha entre demônios, entre forças malignas e o próprio Deus. A mesa do Senhor, a mesa dos demônios, o cálice do Senhor, o cálice dos demônios, né? Os ídolos e as coisas do Senhor. Ele sempre vai colocar um confronto entre forças espirituais e aquilo que é de facto de Deus. Qual é o primeiro ponto que vamos abordar? Está exatamente no verso 1, que é o perigo da ignorância espiritual. É muito perigoso a ignorância no meio do povo de Deus. Nós vivemos num mundo muito perigoso, onde os demônios estão aí e eles não estão para brincadeira, não é? Paulo vai dizer assim: irmãos, eu não quero que sejais ignorantes acerca das realidades espirituais. Aqueles que preferem colocar dons espirituais, coloquem, mas a palavra no original é a palavra, não é a palavra carismata, não é? E é a palavra que fala de realidades espirituais. Então, observe cuidadosamente aqui. Em muitas traduções, né, aparece a palavra dons espirituais, inclusive na Nova Almeida atualizada, que é a versão que eu geralmente uso. Entretanto, o texto grego utiliza outra palavra. Não aparece aqui a palavra carismata, o que significa dons. Aparece aqui o termo pneumatikon, né, que pode ser traduzido por coisas espirituais, realidades espirituais, manifestações espirituais, não é? Então, quando Paulo está falando aqui, irmãos, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito das realidades espirituais, a respeito das coisas espirituais, a respeito das manifestações espirituais. Eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito disso. Eu quero que vocês abram os olhos a respeito disso, que vocês tenham um discernimento a respeito disso. Nem toda manifestação espiritual ela é de Deus. Então, essa diferença, fazer essa diferença, é extremamente importante. E por que é importante? Né? Porque Paulo ainda não está discutindo a questão dos dons do Espírito Santo aqui nesse ponto. Ele está tratando do universo das manifestações espirituais, que é um universo vastíssimo. Quem já viveu do outro lado, quem já foi descrente, já viveu e já teve experiência com a sobrenaturalidade em outro campo, em uma outra esfera, você sabe o quão poderosos são as forças malignas. Eles imitam tudo. O diabo é um imitador de carteirinha, ele imita todas as coisas, ele imita as coisas do Senhor, né? Então Paulo está falando desse grande universo das manifestações espirituais, não especificamente dos dons do Espírito. Mais para frente vamos tratar, ele vai falar a respeito disso. Não é? Agora, existe uma enorme diferença entre essas duas coisas, entre dons do Espírito e manifestações espirituais. Todo dom do Espírito, ele produz uma manifestação espiritual, isso precisa ser entendido. Então, quando o Espírito Santo usa alguém, isso vai produzir uma manifestação espiritual, porque não tem a ver com o homem, não tem a ver com a carne, tem a ver com algo sobrenatural e divino. Mas nem toda manifestação espiritual procede do Espírito Santo. Essa distinção é essencial quando se trata de batalha espiritual, quando se trata de guerra espiritual. Você ser capaz de discernir, ser capaz de compreender, ser capaz de entender essas verdades aqui. E é uma aplicação que eu queria fazer para o nosso tempo. Hoje existe, no meio pentecostal principalmente, uma tendência muito perigosa mesmo, né? Nós estamos caminhando, o pentecostalismo está caminhando para um momento muito perigoso. Alguns acreditam que tudo aquilo, né, acreditam que tudo aquilo que é sobrenatural deve ser recebido automaticamente como obra de Deus. Isso é perigoso. Quando você acha que tudo que é sobrenatural, tudo que é uma manifestação espiritual é de Deus. O diabo, ele pode transfigurar-se até em anjo de luz, irmão. Ele pode fazer coisas espantosas para enganar o povo de Deus, não é? Muitas igrejas hoje estão sendo destruídas na sua base, porque dentro delas tem pessoas infiltradas que são emissários de Satanás, que vão para dentro das igrejas para profetizar,
para falar em línguas estranhas, para orar com imposição de mãos sobre pessoas, e são pessoas usadas por Satanás. Estão dentro das igrejas. Né? Quem nunca conheceu uma história como esta? Quem nunca viveu uma experiência semelhante a essa que eu estou a dizer? De alguém que você acreditava piamente que era um homem de Deus, que era uma mulher de Deus, que estava sendo usado pelo Espírito, e entretanto as obras e o fruto que ele produzia era o fruto mau. Não é? Já vi muitas pessoas que profetizando não em nome de Deus, porque Deus nunca manipula pessoas. Não, senhores. Deus motiva pessoas, não manipula. O diabo manipula pessoas. Eu já vi muitos profetas que pessoas consideram como profetas, que são manipuladores das massas. São pessoas que falam aquilo que as pessoas querem ouvir. E muitos são vigaristas mesmo, vigaristas espirituais, que vão nas igrejas para saquear as igrejas e para trazer, muitas vezes, confusão na mente das pessoas. Então entenda, por favor, Paulo ensina exatamente o contrário dessa crença cega que hoje existe dentro da igreja. Paulo ele fala que o sobrenatural precisa ser examinado. Paulo vai dizer, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito das realidades espirituais. Vocês precisam ter um espírito de discernimento. Vocês precisam provar se é de Deus. Precisa. Discernimento, aquilo que está sendo dito tem que ser provado pela palavra, tem que ser provado se vai cumprir ou não, tem que ser provado se traz honra para Cristo, tem que ser provado se glorifica o Senhor, tem que ser provado se produz transformação nas pessoas. Porque muitas profecias que já ouvi e muitos profetas que já conheci, eles causam muito mais dissensão e confusão na mente das pessoas do que esclarecimento. Ah, o Senhor mandou me falar, mandou falar isso e isso com você. Irmão, Deus não é assim, irmãos. Deus não fala toda hora, Deus não fala a todo momento. Não é dessa maneira. Ele já deixou a sua palavra para nós. Hebreus 1:1 diz que antigamente Deus falou aos pais por meio dos profetas, e a nós nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então a palavra de Deus que hoje está na sua mão, já é a boca de Deus, já é um crivo espiritual para você discernir aquilo que está sendo dito. Agora, também Deus usa pessoas para trazer mensagens proféticas, ou em línguas estranhas para trazer uma revelação, ou havendo interpretação para descobrir o coração das pessoas. Mas nem tudo que chamam de espiritual, na verdade é espiritual. Ou na verdade tem o Espírito Santo. Espiritual sim, mas tem o Espírito Santo como agente ativo daquela manifestação espiritual. Então a pergunta nunca deve ser, isso foi sobrenatural? Porque a maior parte das pessoas fazem essa pergunta. Mas isso é sobrenatural? Isso é uma coisa que transcende tudo, não está no natural. Mas essa não é a pergunta. A pergunta é, qual espírito produziu essa manifestação? Que espírito está por trás disso? É o de Deus ou é os espíritos malignos? Porque eles podem fazer, irmãos. Lembra dos profetas mentirosos que, quando Acabe queria sair para a guerra em Ramote de Gileade, espíritos mentirosos na boca dos profetas, que estava ali profetizando, vai, o Senhor é contigo, vai, não sei o quê, não sei o quê. Entenda, por favor, irmãos, tudo que vem do Espírito de Deus é para a edificação do corpo de Cristo. Isso precisa estar claro para nós, isso precisa estar nítido diante dos nossos olhos. O segundo ponto que eu quero discutir e falar com vocês aqui, é que o passado ocultista dos coríntios, desses irmãos de Coríntios, eles eram passados no misticismo, e por conta disso, muitos deles trouxeram no seu DNA, para dentro da igreja, experiências sobrenaturais vividas antes de se converterem. É o que Paulo diz aqui. Paulo vai continuar dizendo que, quando éreis gentios, éreis levados aos ídolos mudos. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, é uma lembrança simples que ele traz aqui para os coríntios.
né? Mas é uma lembrança extremamente importante. Ele está dizendo para os coríntios: olha, quando vocês não conheciam Deus, vocês eram entregues aos ídolos mudos, e lá vocês tinham experiências sobrenaturais. Vocês viviam experiências sobrenaturais lá. Agora, há muita coisa que está dentro da igreja hoje, da vossa igreja, que são manifestações espirituais, mas nem toda manifestação espiritual que está acontecendo na igreja é de fato do Espírito Santo. Por que Paulo recorda o passado pagão da igreja da igreja de Coríntios? Pelo mesmo motivo que muitas vezes nós precisamos lembrar. Quem já viveu lá do outro lado, quem já teve experiência com o oculto do outro lado, para que você se lembre como é que os demônios manifestavam, e como é que eles faziam, e como é que eles agiam. Porque isso é muito importante você pensar. E quem nunca teve uma experiência com o oculto antes de se converter, ou que nasceu no lar evangélico, você precisa buscar ainda mais uma compreensão espiritual. Então Paulo está aqui trazendo a memória desses irmãos, porque muitos daqueles irmãos haviam participado de cultos idólatras, haviam antes da convenção vivido experiências sobrenaturais com os ídolos e com os demônios. Corinto era uma cidade profundamente pagã, a idolatria era muito forte em Corinto. Inclusive a carne que chegava no mercado, primeiro passava pelo templo para serem sacrificada aos ídolos, e depois era levada para ser vendida no mercado, né? Os templos estavam sempre lotados em Corinto. Os sacerdotes realizavam experiências religiosas profundas, havia êxtases espirituais, haviam profecias dentro do paganismo, haviam línguas, haviam oráculos, haviam transes espirituais. Então experiências espirituais não faltavam, haviam revelações, haviam experiências espirituais intensas. Tudo isso existia tudo isso esses irmãos de Coríntios viveram antes de conhecerem o Senhor, antes de virem para o Senhor. Sabe qual é o grande problema de muitas igrejas hoje? Porque eles constituem pastores e líderes de suas igrejas, pessoas que não estão devidamente convertidas, pessoas que não tiveram um real encontro com Deus. E essas pessoas, quando se vê limitado, porque o limite vai chegar, quando você tem o Espírito Santo, há uma fonte inesgotável de Deus para você transmitir aos seus membros, aos membros de sua igreja. Há uma fonte inesgotável do Espírito para que você transmita a esses irmãos. Mas quando você não tem o Espírito Santo de Deus, você tem uma fonte muito limitada. Você tem um acervo muito limitado para você oferecer para o povo. E quando isso termina, o que você tem que fazer? Você tem que usar de subterfúgios, usar daquilo que você aprendeu lá fora no mundo. Por que existem hoje em cultos mesa branca, sal grosso, mandingas espirituais? Por que muitas igrejas neopentecostais hoje estão cheias de mandingas espirituais? Porque muitos desses líderes que lideram essas igrejas, ou que fazem parte da liderança, vieram do ocultismo, ou aprenderam lá. E trouxeram essas mesmas práticas para dentro da igreja. Então o paganismo não era vazio de experiências espirituais. Eles eram cheios delas. Havia muitas experiências espirituais dentro do paganismo. Quem nunca viveu uma experiência, quem já foi descrente, nunca viveu uma experiência espiritual dentro do paganismo, ou dentro do espiritismo, ou dentro do catolicismo, né, dentro de práticas religiosas pagãs? Quantos não viveram isso? Atribuir uma cura a um santo ou uma santa, um milagre que você atribui que foi o fulano de tal, o santo que fez. Eu já vi isso muitas vezes. E as pessoas se tornam escravas daquele ídolo, e por trás do ídolo, claro, sempre existe um demônio. A escravidão é o espírito demoníaco. Hoje mesmo, dentro da igreja, existem pessoas que acham que pode haver, por exemplo, em seitas e religiões pagãs, pode haver pessoas lá dentro que são bem intencionadas e que fazem as coisas em nome de Deus, porque eles invocam a Deus.
Muitas seitas hoje invocam a Deus, falam de Deus, né? Falam de Deus. Então, o problema estava exatamente na origem, né, desses crentes, de onde eles vieram. Agora, eles não passaram por um processo de transformação e queriam trazer essas coisas para dentro da casa de Deus. Paulo afirma que eles eram levados aos ídolos. É uma palavra forte aqui. O verbo utilizado aqui é extremamente forte. Era empregue, o verbo aqui era empregue sempre. A ideia que encerrava aqui é alguém que está sendo arrastado, alguém que está sendo levado para a prisão. Não é? Quando Paulo fala aqui que eles eram entregues aos ídolos, é como alguém que está na sua casa tranquilo e de repente chega a polícia, eles devem culpa no cartório, não é? E diz, olha, você está preso. E algema esta pessoa e o leva para a cadeia. Então Paulo está dizendo que vocês estavam condenados a viver uma vida em escravidão e prisão espiritual, né? A ideia que passa aqui é de alguém levado contra a sua vontade, abrindo mão da sua liberdade. Agora, quem fazia isso? Quem estava por trás desses ídolos que trazia essas consequências drásticas para a vida desses que antes viviam nisso, né? Eram os próprios demônios. Eles eram os agentes espirituais que levavam as pessoas à prisão, né? Em relação aos ídolos. Nós vivemos aqui numa região onde as pessoas são idólatras. Há muita idolatria. E dentro hoje de algumas igrejas há um misticismo, não é? Há um sincretismo religioso muito forte. Muitas práticas pagãs estão sendo trazidas para dentro da igreja. Lá no Brasil, vi vários pastores dizendo, não, nós temos que abraçar todas as religiões, nós temos que nos unir a todos. Irmãos, se fôssemos para nos unirmos a todos, então para que somos cristãos? Vamos viver na prática que vivíamos antes, vamos viver a vida que vivíamos antes. Tem que haver uma diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. A Bíblia marca isso. E aqui nesse mesmo capítulo, Paulo vai falar que comunhão tem a luz com as trevas, que sociedade tem a casa do Senhor com a casa de Belial. Ninguém pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Está muito claro isso para nós. Está muito claro. Agora, nós trazemos isso para dentro da igreja. Agora, escute lá. Porque muitas vezes, talvez você que é pastor, você que é líder, você não está levando uma pessoa pagã para dentro da sua igreja para ensinar visivelmente. Mas talvez você mesmo está trazendo práticas pagãs para dentro da sua igreja. Há muitas campanhas, movimentos e coisas que são praticadas em nome de Deus que não tem a ver com Deus, tem a ver com paganismo. Há muitas práticas pagãs na liturgia de cultos evangélicos hoje. Muita coisa aí que não tem a ver com o Senhor. Então, Paulo já havia ensinado que aquilo que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios. Paulo já tinha dito isso, gente. Quando eles sacrificavam algo aos ídolos, na verdade eles estavam sacrificando aos demônios. Paulo já tinha falado a respeito dessa verdade em capítulos anteriores. Portanto, os ídolos eram mudos. Paulo fala que os ídolos eram mudos, que eles eram levados a ídolos mudos, mas havia espíritos atuando por trás dos ídolos. Uma imagem de escultura que está na parede, ou que está num altar, ou que está num oratório, ela pode ser muda, surda e cega, e sem movimento, completamente inerte, inanimada. Mas por trás dela existe um ser que enxerga muito, vê muito, ouve bem e se movimenta com velocidade. Os demônios estão por trás, porque atrás de cada ídolo existe um demônio. Os demônios sempre procuram utilizar objeto de culto para escravizar as pessoas. Sim, senhores. Então essa continua sendo uma realidade missionária em diversas partes do mundo. Coisas estranhas que acontecem, não é?
com muitos missionários que chegam a terras distantes e se adaptam, se misturam com o povo lá da terra. Não é? Não tenho aqui, não estou criticando ao modo que cada um gere ou dirige a sua igreja. A única coisa que eu estou te dizendo é que não existe sociedade entre a casa de Deus e a casa de Belial. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. As coisas de Deus não têm nada a ver com as coisas de Satanás. São coisas diferentes. Então temos que ter essa consciência. Não podemos beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podemos. Não podemos nos assentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. E Paulo ele usa uma expressão muito forte no final desse capítulo. Ele diz assim: ou resistiremos o Senhor? Somos nós, porventura, mais fortes do que eles? Porventura somos mais fortes do que eles? Vamos resistir a Deus? Vamos dizer: Deus, não tem problema, o que eu estou fazendo não importa. Em nome de Jesus, 1000 vezes não. Você não é mais forte do que Deus, não dê lugar ao diabo. A Bíblia fala muito claramente sobre isso. Como ministros, irmãos, e pregadores do Evangelho, nós precisamos compreender algo importante na nossa missão como pregador. Nem toda experiência religiosa aproxima alguém de Deus. Aí você fala: eu senti um arrepio, foi algo assim forte naquele dia, naquele culto, eu não aguentei, entreguei minha vida para Deus. Né? Agora, você entregou sua vida para Deus de verdade? Essa pessoa entregou sua vida para Deus de verdade? Ou ela simplesmente sentiu uma emoção e pronto, voltou para sua casa, voltou para as mesmas práticas, voltou para a mesma vida, a praticar as mesmas coisas? Não. A ação do Espírito, ela visa transformar a vida da pessoa. Se é uma manifestação espiritual, onde o Espírito de Deus é o agente, essa manifestação visa glorificar a Cristo e transformar a pessoa, o pecador, não é? Então, essas pessoas que dizem ter experiências espirituais, ou que viveu uma experiência espiritual, mas que muitas vezes não se submete a Cristo, não se submete a uma liderança, não quer saber de pertencer a uma igreja, acha que eles podem ser igreja, essas pessoas espiritualmente estão vazias, mesmo tendo experiência sobrenatural. O problema nunca foi apenas a idolatria é um problema, mas ela não anda só. O problema principal aqui sempre foi quem está por trás da idolatria, quem rege essa coisa, não é? E dentro da casa de Deus isso não é diferente, minha gente. O terceiro ponto que eu quero abordar, ele é igualmente importante. Eu quero falar sobre a maior arma de Satanás. A maior arma de Satanás é a falsificação. Aqui nós encontramos um princípio que percorre toda a Escritura. Satanás nunca cria nada, entenda isso de uma vez por todas. Ele não tem poder de criar, quem cria é Deus. O homem inventa, Deus cria, e Satanás copia Deus e o homem. Então ele falsifica tudo. Foi assim no Éden, foi assim com os falsos profetas, foi assim no Egito, foi assim em Corinto, e continua sendo assim nos nossos dias. Igualmente, ele é o Mr. Cópia, ele é o copista mais famoso que existe, não é? E tudo que ele faz é para destruição. O diabo procura imitar aquilo que Deus faz. Não viu lá Janes e Jambres, né? Lá no Egito, aqueles magos do Egito, que quando Moisés fazia um prodígio, eles também faziam igual. Era a mesma coisa. Eram manifestações espirituais iguais, só que uma tinha origem no Espírito de Deus e a outra tinha origem no Espírito do mal, em Satanás e seus demônios. Não é? Eles falsificam a sabedoria, eles falsificam o evangelho, eles falsificam mestres, eles falsificam apóstolos, eles falsificam milagres, eles falsificam adoração e também falsificam manifestações espirituais. Talvez você esteja olhando para alguém e diz: que sabedoria, que coisa profunda, não é? Hoje existe muitos pastores que são considerados sábios. Há um em especial, um pastor norte-americano, que ele é considerado um grande sábio.
é um pastor evangélico. Mas o que se tem notícia sobre ele é que ele tem uma vida muito torta, de drogas, prostituição, violência e coisas desse gênero. Mas é sábio. E as pessoas compram os livros que ele escreve, assinam, né, aquilo que ele publica e vivem atrás disso. O diabo falsifica a sabedoria, falsifica o evangelho, falsifica mestres, irmãos. Há pessoas que estão ensinando em nome de Deus, mas nunca foram de Deus, gente. Fala bonito, tem uma dicção perfeita, tem uma oratória perfeita, tem uma didática perfeita, mas não é de Deus. É melhor você ouvir o irmãozinho, né, que às vezes nem português direito fala, mas ele vai falar pelo Espírito Santo, do que ouvir pessoas que muitas vezes são considerados mestres, mas da boca dele, de cada, às vezes ele fala 99% de coisas certas, mas 1% é mentira, é falso. E esse 1% contamina todos os 99% de coisas boas que ele falou. Há muitas pessoas seguindo alguns mestres aí de algumas denominações e religiões por aí, deveriam parar e pensar um pouco. Há pastores hoje que não começam os seus cultos lendo um texto bíblico, começa lendo algum pensamento de algum mestre, de algum filósofo, de algum sábio, de alguém, um escritor importante, de alguém importante que prosperou na vida. Não há nenhuma sociedade entre essas coisas, está vendo? Então, falsificam apóstolos, não é? Falsificam milagres, falsificam adoração. Há aquela comunidade ali, nosso Deus, como eles adoram, que presença, que fogo, que unção, que louvor, que mensagem. Aí você vai ver, tem casos de pedofilia pelo meio, casos de adultério pelo meio, troca de casais, coisas desse gênero, tudo metido no meio. Mas são mestres em adoração. Adoração a quem? A quem? Não é? E é claro, o diabo também falsifica manifestações espirituais. Ele pode imitar uma língua estranha, por exemplo. Pode produzir uma profecia falsa, por exemplo. Você está esperando que Deus fale com você sobre um assunto determinado. O diabo sabe disso, o que é que ele vai fazer? Vai usar um falso profeta, um profeta dele, para profetizar aquilo que você quer ouvir. E aí você não escuta a Bíblia, não escuta o pastor, não escuta nada. Vai simplesmente seguir aquilo que aquele profeta disse. Profeta usado pelo diabo, diga-se de passagem. Agora, quando você quebra a cara, as coisas não saem como você esperava, o que você faz? Ah, pastor, por favor, me ajuda, ore por mim, porque a coisa está difícil lá em casa. Mas não vigiou, não orou, não buscou, não discerniu. Né? Por isso Paulo começa o seu ensino advertindo a igreja. Ele deseja que os crentes aprendam a distinguir o verdadeiro do falso, fazer distinção entre uma coisa e outra. Não tem nada a ver isso, uma coisa com outra. A palha é palha, trigo é trigo. Deus falou com Jeremias isso. O que tem a palha com o trigo? Nada a ver. Né? Agora, há um princípio que devemos carregar por toda a nossa vida espiritual. Escute isso, porque isso é importante. Quanto mais Deus derrama do seu espírito, mais Satanás tenta produzir imitações. Quanto mais Deus derrama do seu espírito, mais Satanás produz imitações. Agora, observe que isso aconteceu ao longo da história. Sempre que Deus agia, Deus movimentava, o diabo criava um falso movimento. Todo grande avivamento foi acompanhado por falsificações malignas. Isso é muito interessante. Agora observe que a tentativa do diabo, ouça isso porque isso é importante, não é invalidar aquilo que Deus está fazendo, mas é confundir o povo de Deus ao imitar aquilo que é de Deus, e a pessoa não sabe aonde seguir, que caminho seguir. Parece que tudo é igual, mas há uma diferença. O espírito regente é diferente. Um é o espírito de Deus, outro é o espírito das trevas. Né? O problema nunca foi o avivamento. O problema sempre foi a falta de discernimento. Os avivamentos são bem-vindos,
todo avivamento traz consigo muitas bênçãos, mas as imitações, aquilo que vem no pacote, que vem junto, é muito perigoso, não é? Porque você pode, por exemplo, ir em qualquer lugar onde aconteceram grandes avivamentos, ou onde está acontecendo agora um grande avivamento, e tentar copiar e trazer aquilo de lá para a sua cidade ou para a sua igreja, que não vai funcionar. Eu vejo muitos pastores que escrevem livros sobre o avivamento que aconteceu na sua igreja. Mas o que adianta isso, irmãos? A experiência de um povo é diferente. O que Deus tem para você não é igual ao que Ele tem para o outro. Agora o perigo está onde? Eu ir lá, copiar, trazer e criar uma imitação e o diabo se aproveitar disso. É o que acontece na vida de muitas pessoas, não é? O que aconteceu ao longo da história e que acontece hoje, de uma forma muito clara e uma forma muito plena. Agora, qual é o teste que se faz para saber se uma coisa é de Deus ou não? Paulo vai dizer uma coisa aqui muito importante, escute lá. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Está entendendo? Ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Então, uma pessoa não pode dizer que Jesus é anátema e está sendo usado pelo Espírito Santo. E muitas vezes, dentro da igreja, existem pessoas que estão sendo usadas, não para dizer abertamente, mas no sublimar, ele está transmitindo uma mensagem de que Jesus é anátema. Uau! Agora ele está sendo usado pelo Espírito Santo, mas pastor, mas traz movimento. Eu sei, traz movimento, as pessoas gostam disso. Convida um cantor famoso, não precisa ser crente. Bota ele para cantar em algum lugar e diz que é de graça a entrada. Quanta gente vai comparecer para assistir, não importa. Vão chorar na mesma, vão cantar as músicas na mesma, vão fazer tudo na mesma. Da mesma maneira que ninguém pode, sendo usado pelo Espírito Santo, dizer que Jesus é anátema, da mesma maneira ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Amém? Então, à primeira vista parece ser uma coisa simples de entender, sim ou não? Parece, né? Mas precisamos ir um pouquinho mais fundo nisso aqui, né? Os demônios reconhecem quem Jesus é. Tiago vai dizer que eles acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Nos evangelhos eles chamam Jesus por várias vezes de o Santo de Deus, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Eles vão dizer isso, eles vão declarar, os demônios vão declarar com sua boca que Jesus é o Filho do Altíssimo. Eles conhecem a identidade de Jesus. O problema deles nunca foi um problema intelectual. O problema dos demônios é um problema moral. Eles recusam submeter-se ao senhorio de Jesus. E é exatamente isso que Paulo está ensinando. Gente, vocês estão dizendo que Jesus é o Senhor, mas vocês não estão submissos a Ele. Quem rege a vida de vocês ainda são os espíritos deste mundo. Vocês estão sendo guiados pela carne, pelos ídolos mudos. Vocês estão vivendo ainda como se vocês estivessem no mundo ainda. Oi, vocês estão aí? Estão entendendo o que Deus está falando aqui com vocês, conosco? O problema aqui é moral. O problema aqui é exatamente a recusa de se submeter. E Paulo está ensinando isso aqui para nós. O verdadeiro significado da frase Jesus é o Senhor. Paulo não está dizendo aqui que uma pessoa qualquer não consegue pronunciar isso. Qualquer pessoa pode dizer Jesus é o Senhor, pode ou não pode? Não é disso que Paulo está falando. O sentido que Paulo quer trazer aqui para a gente é outro. Trata-se de uma confissão que produz, que vem do coração, que se rendeu a Cristo. Então nem toda pessoa pode dizer que Jesus é o Senhor, rendido totalmente a Ele, completamente entregue a Ele. É a declaração de alguém cuja vida foi submetida ao governo de Deus. A vida de uma pessoa que submeteu ao governo de Cristo, gente. O Espírito Santo sempre glorifica Jesus, sempre. Será essa a missão do Espírito.
Toda a manifestação produzida pelo Espírito Santo aponta para Cristo. Aponta para Jesus. Gente, pelo amor de Deus, abra os vossos olhos, você que está assistindo. Vocês alunos que estão aqui, abra os vossos olhos. Procure entender o que Deus está falando com a gente aqui. Porque isso é de suma importância. Então veja bem, toda manifestação produzida pelo Espírito Santo aponta para Cristo, nunca para o homem, nunca para o ministério, nunca para o dom, nunca para o espetáculo, mas apenas para Jesus. Mas hoje as manifestações que atribuem ao Espírito Santo estão direcionadas ao homem, ao ministro, ao ministério, ao dom que aquela pessoa tem, ao espetáculo que ela produz e nunca para Jesus. Então, essa manifestação não é do Espírito, é do Espírito contrário. Espírito maligno. É uma manifestação espiritual, porém, o mentor dela, quem está por trás, é Satanás. É pesado isso, eu sei, mas é Bíblia, é isso que a Bíblia ensina. Então, este continua sendo o maior teste de autenticidade espiritual. Você quer saber se uma coisa é do Espírito de Deus, ou do homem, ou de Satanás? É muito simples. Para que direção está apontando? Qual é a direção que está apontando? Isso é muito forte, irmãos. Qual a aplicação que podemos fazer isso para a igreja de hoje? Precisamos fazer algumas perguntas diante de qualquer manifestação espiritual. Você viu uma manifestação espiritual, você achou aquilo impressionante? Então aplique essas perguntas. Ela produz admiração para Jesus? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Ou ela produz um fascínio pelo pregador? Quem está em evidência, Jesus ou o pregador? Para quem você está olhando quando há essa manifestação? Ah, que pastor maravilhoso, que pregador maravilhoso. Jesus é maravilhoso, como ele usa esse homem. Como ele usa essa mulher, como ele usa essa cantora, como ele usa essa vida. Jesus é maravilhoso. Senhor, glória ao teu nome, porque o Senhor falou comigo usando o instrumento humano. Outra coisa, essa manifestação conduz ao arrependimento ou apenas produz emoção? A pessoa, depois de viver essa manifestação, ele muda de vida ou não? Terceira coisa, ela fortalece a autoridade das Escrituras ou cria dependência da experiência? São duas coisas, o contrário aqui. Então a manifestação do Espírito, ela vai estar sempre linkada às Escrituras, e vai produzir uma dependência das Escrituras. Agora, se criar uma dependência da experiência, eu queria viver aquilo de novo, eu queria passar por aquilo, mas aquilo mudou a sua vida? Não. Você está um cristão melhor? Não. Aquilo transformou alguma coisa na sua vida? Não, então não adiantou, você está fixado na experiência e não nas Escrituras. Isto conduz ao senhorio de Cristo ou a um culto à personalidade, a uma pessoa, a alguém? Essas perguntas continuam sendo atuais e elas têm que ser feitas por cada um de nós em nosso dia a dia. Quinto e último ponto que eu quero abordar com vocês: nem toda manifestação cristã é verdadeiramente cristã. Repito, nem toda manifestação cristã é verdadeiramente cristã. É uma frase para você pensar. E esse talvez seja o ponto mais delicado dessa passagem. Paulo admite a possibilidade de manifestações aparentemente cristãs que não podem ser e não podem proceder do Espírito Santo. Ok? Isso explica porque mais tarde João vai escrever: provai os espíritos e vede se esse espírito procede de Deus, não é? Agora, observe, João não fala prove as pessoas, não. Prove o espírito. Qual o espírito que está falando aqui? Porque a pessoa, o instrumento pode ser qualquer um de nós, tanto para ser usado pelo mal, ou para o bem, ou pelo Espírito Santo, ou por um espírito maligno, pode ser qualquer pessoa. Agora, prove se esse espírito é de Deus. Olha o que Jesus faz. Pedro, ele declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, lá em Mateus 16. E Jesus vai dizer: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou, foi o céu que te revelou, foi o Pai que te revelou. Uau! Que discernimento! Mas a mesma figura, o mesmo Pedro, de repente diz: Senhor, de modo nenhum isso vai te acontecer, longe de ti te acontecer isso.
Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Olha aí. Você entende alguma coisa do Espírito de Deus? O problema aqui não é a pessoa, o problema aqui é quem está por trás dela, quem está falando por ela. Aleluia. E é isso que tem trazido uma grande confusão no meio do povo de Deus. Porque por trás das manifestações existe uma origem espiritual, irmãos. Toda manifestação sobrenatural, toda manifestação espiritual tem um agente por trás, seja o Espírito, seja Satanás, mas tem um agente. Tem um agente. Você gosta de movimentos, mas isso muda alguém. Você vai para muitas coisas, vai participar de encontros, de congressos, disso e daquilo, mas isso transforma, isso aponta para Cristo, isso quem está por trás, quem é o regente disso. Porque, irmãos, as coisas viram moda e todo mundo quer fazer. Mas não faz porque o Senhor está dirigindo, não faz com o objetivo de glorificar a Deus. Eu lembro que houve um tempo que as modas entre os cantores, não é? Então, quando surge um tema, todo cantor faz música com aquele tema. Aí foi um tempo que veio o tempo da chuva. Um monte de gente, um monte de cantor fez da chuva. E alguém perguntou para um cantor famoso: pô, você não vai fazer, irmão? Você não vai fazer uma música com o tema da chuva? Porque todo mundo estava fazendo. Agora, qual é o espírito que está por trás? É o espírito deste mundo ou o espírito de Cristo? É um negócio bem complexo isso, sim ou não? Agora, diante disso exige de nós o quê? Discernimento. Exige de nós uma coisa muito importante chamada maturidade. Em espanhol, matureza espiritual, não é? Conhecimento bíblico, humildade. Para quando você errar, você dizer: puxa vida, eu segui essa pessoa. Eu acreditei nela, mas eu errei. Isso não era o Espírito Santo, era o Espírito maligno. Deixa eu mudar aqui. Esse é o ponto. E eu quero deixar um alerta para os futuros e para os pastores atuais. Existe os futuros pastores e os pastores que exercem já. Existe um erro muito comum no meio do ministério. E esse erro, ele é fatal. Alguns rejeitam toda a manifestação espiritual, por medo do engano. Eles rejeitam toda a manifestação. Então, já que eu não tenho espírito de discernimento, eu tenho que rejeitar tudo que é manifestação espiritual. Isso não está correto. Mas, por outro lado, existem aqueles que aceitam tudo por medo de apagar o espírito, ou não cumprir aquilo que Paulo diz: não extingais o espírito. Paulo não faz nenhuma dessas coisas, irmãos. Ele ensina o quê? Discernimento. Ele não ensina, não acredite. Ele não ensina, acredite em tudo. Seja um ingênuo, seja alguém que não tem compreensão. Não, ele ensina discernimento, discirna, compreenda. Essa talvez seja uma das maiores necessidades da igreja atual. Discernimento. Talvez seja a maior necessidade de você, pastor, que está comendo tudo, que diz que é espiritual, você está comendo e bebendo. Você está aceitando tudo. Basta alguém escrever alguma coisa que você acha que é bonito, que é interessante, você leva para a sua igreja. Entenda, por favor, existe um espírito por trás de muitas manifestações espirituais. Agora, qual é o verdadeiro foco dos dons espirituais? Já parou para pensar? Uma vez que falamos de tudo isso, nós precisamos falar sobre o foco dos dons espirituais. Existe uma pergunta que precisa precisa acompanhar todo o ministro do Evangelho. São duas perguntas. Por que Deus concede dons? Por que Deus dá dom para a igreja? Já parou para pensar? É para você ostentar? É para você colocar um quadro na parede e dizer: aqui está um profeta do Senhor, considerado profeta? Para que Deus dá dons aos homens? Para impressionar as pessoas? Nunca, irmão, nunca. Deus não te concede dom para as pessoas ficarem: uau, que igreja, que pastor, cheio do Espírito, olha que coisa maravilhosa. Não é para isso que Deus te deu o dom. Não, não. Os dons existem primeiramente para edificar a igreja. Segundo lugar, para glorificar Jesus, glorificar a Cristo.
Terceiro lugar, os dons existem para fortalecer o corpo. E os dons existem para servir o próximo. É para isso que Deus nos concedeu os dons. Amém? Quando os dons deixam de apontar para Cristo e passam a exaltar a pessoa, esses dons já perderam a finalidade bíblica deles. Uau! Isso explica por que Paulo gasta 3 capítulos dessa carta aos Coríntios, disciplinando e corrigindo a igreja sobre dons espirituais. Porque isso é importante demais, gente. Extinguir o Espírito, extinguir os dons, não pode. Há igrejas que estão fazendo isso. Não, os dons foi lá para o passado, não é para agora. Mentira de Satanás. Os dons é para hoje, é para você, é para mim. Todos os dons espirituais é para a igreja de Cristo. Mas nem toda manifestação espiritual é o Espírito que está agindo. E daí entra, mais uma vez, vou bater na tecla até o final dessa ministração, espírito de discernimento. Né? Muitas vezes as pessoas, lá em Coríntios era assim, e nas igrejas hoje também é assim, valoriza mais as experiências do que o caráter. Não importa quem está falando, o caráter dele não me interessa. Eu sentia qualquer coisa do Senhor aqui, isso é que importa. Eles valorizam mais o dom do que o amor, mais o espetáculo do que a edificação de vidas e pessoas. Qual a aplicação ministerial disso? Como líderes, nós precisamos ensinar a nossas igrejas que maturidade espiritual não se mede pela intensidade das experiências. Uau! Mede-se pela profundidade da transformação. O fruto continua sendo a maior evidência da ação do Espírito do que qualquer manifestação extraordinária. Aquilo que é produzido a partir do dom, ou a partir da experiência sobrenatural, é mais poderoso do que a própria experiência, do que o próprio dom. Um cristão cheio do Espírito Santo não é apenas alguém que fala línguas, não é apenas alguém que profetiza, é alguém cuja vida proclama: Jesus é o Senhor. A glorificação de Cristo é algo importante aqui. E eu concluo a minha palavra hoje, já até estouramos o nosso tempo. Esta passagem que lemos, ela oferece-nos alguns dos princípios mais importantes de batalha espiritual. Olha o primeiro princípio que é importante. Primeiro, nem toda manifestação espiritual vem de Deus. Isso você precisa guardar no coração. Segundo, os demônios são capazes de produzir experiências religiosas. Uau! Terceiro, o Espírito Santo sempre glorifica a Cristo. Isso é uma coisa a observar. Quarto, a igreja precisa cultivar discernimento espiritual, precisa ensinar os crentes a discernir espiritualmente as coisas. Quinto, o maior teste de autenticidade não é o fenômeno, mas é o senhorio de Cristo, é você estar sob o senhorio de Cristo. Isso é maravilhoso, sim ou não, irmãos? Observe como Paulo mantém um extraordinário equilíbrio naquilo que ele fala. Ele não apaga o Espírito, mas também não abre mão do discernimento. Ele não diz: gente, vamos acabar com esse negócio de dons espirituais. Não, não. Ele diz que os dons é importante. Inclusive, mais para frente vai dizer: buscai com zelo os melhores dons. Está escrito. Os melhores dons, né? Mas ele não extingue, mas também não abre mão de um espírito de discernimento, de compreensão. Esse equilíbrio deve caracterizar todo ministro do Evangelho. Uma igreja sem discernimento torna-se uma igreja vulnerável, sujeita ao engano. Uma igreja sem liberdade para a ação do Espírito Santo torna-se uma igreja estéril, ela não vai para lado nenhum, irmãos. Amém? Qual é o caminho bíblico? É o caminho da maturidade, do crescimento espiritual, da compreensão das coisas, de sabermos como Deus está agindo. Acolher a ação genuína do Espírito Santo no seio da igreja nos ajuda a vencer isso. Discernir as falsificações do inimigo é muito importante. Manter Cristo como centro absoluto de toda a experiência espiritual é algo tremendamente importante. E eu quero encerrar o que quero dizer nesta noite, nesta nossa ministração. Alguns princípios para você guardar no seu coração. Primeiro princípio: a batalha espiritual também acontece no campo do discernimento. Isso é batalha espiritual, discernir quem está agindo.
Aleluia. Precisamos saber quem está agindo. Segunda coisa que é para você guardar no seu coração: o sobrenatural por si só nunca autentica uma manifestação espiritual, promovida pelo Espírito Santo, é claro. Terceira coisa importante para nós aqui: o Espírito Santo sempre exalta Cristo. Os espíritos malignos desviam a atenção para qualquer outra pessoa. Tira Jesus do centro e dirige a atenção para qualquer outro. Outro ponto que é para você guardar no coração: o discernimento espiritual é uma responsabilidade pastoral. O pastor é responsável por discernir bem as coisas. A Bíblia diz que o espiritual discerne bem todas as coisas e não é discernido por ninguém. O pastor deve ser um pastor espiritual. O espiritual discerne bem. Então, é uma das características indispensáveis na vida de um pastor, é essa capacidade de discernir os espíritos. Por último, a igreja saudável valoriza os dons, mas nunca acima do caráter. Os dons são importantes, mas o caráter é mais importante. Aleluia. Não coloca os dons acima do caráter, acima da verdade, acima da centralidade de Cristo. Não, senhores. Seja como for, em nome de Jesus, nós precisamos ter essa compreensão espiritual. E nós vamos ficar por aqui. Eu sei que é muito material para você digerir, depois você pode ouvir essa ministração mais de uma vez se você quiser. Isso é importante para que você possa compreender o que o Espírito falou com você hoje. Mas em suma é isso. Não devemos extinguir o Espírito, mas não devemos abrir mão do Espírito de discernimento. Discernir os Espíritos é mais importante do que qualquer outra coisa, porque você pode estar sendo enganado dentro da sua igreja, no ministério aí que você está exercendo. Pode existir pessoas que estão aí infiltradas dentro do seu ministério, fazendo um trabalho contrário àquilo que seria o trabalho do Espírito Santo. E você está achando que é um Deus na terra, e na verdade pode ser um espírito maligno tentando perturbar a sua congregação, minar a sua fé, minar a sua confiança e trazer desestabilidade ao corpo de Cristo. Então, você como pastor, você como líder, você como professor, você deve buscar acima de tudo a capacitação, o discernimento espiritual, a capacidade de discernir os espíritos. Amém? Porque isso é de suma importância. E nunca jamais abre mão das manifestações espirituais, não é porque elas são vida para a igreja. Uma igreja sem manifestação espiritual, ela vai terminar em esterilidade. Uma igreja estéril, uma igreja que não se reproduz, uma igreja que não tem vida. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês, e eu espero que o Espírito Santo tenha falado conosco de uma maneira especial hoje. Amém? Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça por tudo que tu fizeste por nós, por esse tempo de ministração. Eu abençoo a vida deste pastor, desse líder, desse professor, desse irmão e irmã, que nos assistiram, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que o Senhor possa estar abençoando de uma maneira especial a vida de cada um deles, Pai, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.